Gostaria de compartilhar mais uma palavra aqui com todos, que fica em Romanos, capítulo de número 6, do verso 10 até o verso de número 13. Diz assim o verso 10, Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que aquela pessoa que está lá no mundo, ela está viva, ela está se divertindo, ela está fazendo coisas que está desagradando a Deus. Aí você diz, nossa, como aquela pessoa ali está viva? A Bíblia não diz que essa pessoa está viva, pelo contrário, a Bíblia diz que essa pessoa ela está morta no pecado. Olha o que diz, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Porque aqui em Efésios 2, versículo 1 diz assim, Ele vos deu vida, Ele quem? Jesus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a Bíblia considera aquele que está no pecado morto. A Bíblia diz aqui ainda que aqui em Lucas, capítulo de número 9, verso de número 59 e o 60. Teve um homem que disse assim para Jesus. Olha o que Jesus falou para ele primeiro, Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha o que Jesus falou para ele, Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então Jesus fala assim para ele assim, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ou seja, aquele que está no mundo, que não conheceu ainda a Deus, para Deus ele ainda está morto. Você acha que aquela pessoa está viva pelo tipo de vida que ela leva, agitada, no pecado, mas aquela pessoa para Deus ela está morta. E muitas das vezes o crente que você olha para ele e fala, nossa, essa pessoa é sem graça, sem sal, não faz nada, essa pessoa está morta. Não está, ela está viva porque Cristo reina nela e amortece o pecado da carne mortal. Olha o que diz aqui, aqui mesmo, em Romanos 6, versículo 4, Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, quando a pessoa se batiza. Ela morre para o mundo, ela nasce para Deus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, uma pessoa, quando ela se batiza, ela está querendo dizer o quê? Ela está querendo dizer que ela morre para o mundo e passa a viver para Deus, e ela passa a andar em novidade de vida. Continuando aqui, versículo 11 de Romanos capítulo 6, assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora Cristo habita dentro dessa pessoa. Então diz assim no 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, o pecado ele não pode reinar no nosso corpo mortal. Ele não pode ter poder sobre o nosso corpo mortal, porque agora nós temos Cristo. Diz assim, de maneira que obedeçais às suas paixões, ou seja, às suas vontades, a vontade do pecado. Vou repetir, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paixão significa, nesse contexto aqui, a sua vontade. Então nós não podemos, nós que morremos para o mundo e viemos para Cristo, não podemos obedecer a vontade da carne. Olha o que diz o 13 aqui para encerrar. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Ou seja, a minha boca é um instrumento do meu corpo? Antigamente eu usava para quê? Para falar palavrão. Hoje eu vou usar para louvar o nome de Deus. Se eu era um ladrão, eu usava a minha mão, que é um membro também, antigamente, para roubar. Agora eu vou usar para quê? Para fazer obras que agradam a Deus. Se eu usava o meu ouvido, que é um membro também, para ouvir fofoca, agora eu não vou deixar a fofoca mais entrar na minha boca. Se eu usava a minha língua, que é um membro, para fazer fofoca, para falar mal das pessoas, agora eu não vou usar a minha língua para fazer isso mais. Porque diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, ou seja, de maldade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, se outrora eu apresentei os meus membros como instrumentos para a iniquidade, para fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, agora eu vou usar os membros do meu corpo para louvar a Deus como instrumento de justiça, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Amém, irmãos?
Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que essa palavra te edifique. Aonde quer que você esteja, em nome de Jesus.